dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para concurseiro, sempre é hora de estudar. Uma pesquisa feita com 120 alunos sobre a matéria preferida deles mostrou que 2/5 preferem português, 1/8 matemática e entre os demais 19 preferem biologia. O número de alunos que não apresentaram preferência por nenhuma dessas matérias foi. Então a primeira pergunta que eu faço é se eu conheço o total. No caso eu conheço, porque o meu total tem 120 alunos. Ah, professor, entendi agora. Então como você tem 120 alunos, então você conhece esse total. Ok. Português vai ser exatamente 2/5 desse total. Matemática, 1/8 desse total. Biologia, os 19 restantes. Ok, meus queridos? Então, o que acontece aqui? 120 dividido por 5 dá 24 vezes 2, então, português, 48. 120 dividido por 8 dá 15, vezes 1 dá exatamente 15. Ok? E biologia que ele já tinha dado, que foi um total de 19. Isso implica dizer que entre português, matemática e biologia, somados 3, dá 82. Então, meus queridos, a pergunta é: aqueles que não apresentaram nenhuma dessas matérias, ok? Então você vai pegar agora o 120 e vai subtrair 82. E quando eu subtrair 120 de 82, eu encontro 38. E 38 está na alternativa bola. Um aluno irá ler um livro que tem menos de 360 páginas. Esse aluno quer ler sempre o mesmo número de páginas por dia. E para fazer isso, percebeu que poderia ler por dia ou 20, ou 25, ou 30. O número de páginas desse livro é, meus queridos, toda vez que ele quer saber, ou seja, que ele distribuir uma certa quantidade de algo, no caso aqui, número de páginas de livro, ok? E ele fizer o que? Distribuir de 20 em 20. No caso nosso não vai ser distribuição, vai ser leitura. De 25 em 25 páginas ou de 30 em 30 páginas. Então, de novo, toda vez que eu tiver um problema, que essa quantidade é desconhecida, e ele for distribuir, ou ler, ou dividir de 20 em 20, ou de 25 em 25, ou de 30 em 30, esse problema caracteriza-se MMC. Então nós vamos fazer o MMC de 20, 25 e 30. Ok, meus queridos? Quando eu fizer o MMC de 20, 25 e 30, vamos lá. Por 2 dá 10, 25 e 15. Por 2, 5, 25 e 15. Por 3, 5, 25 e 5. Por 5, 1, 5 e 1. Por 5, 1, 1 e 1. Ok? O MMC tem que sempre terminar nesse 1, 1, 1. Acabamos aqui. Basta multiplicarmos 5 vezes 5, 25, vezes 3, 75, vezes 2, 150, vezes 2, 300. Querido, se eu fiz um MMC de páginas, eu só posso encontrar páginas. Então, como não sobrou nenhuma página, qual é o número de páginas do livro? 300 páginas. E 300 páginas está na alternativa E. Em uma sala de aula há 40 alunos
sendo 30% deles meninos, ok? Nessa sala, 25% dos meninos e 50% das meninas utilizam telefone celular durante as aulas. O número total de alunos que utilizam telefone celular durante as aulas. Bom, meus queridos, vem para mim aqui. Como o meu total são de 40 alunos. O que acontece, professor? Vamos chamar os meninos de homem, ok? E vamos chamar as meninas de mulher. Como eu tenho 30% de 40 são meninos, olha, 30% de 40 alunos são meninos. Quanto que é 30% de 40, queridos? Vamos fazer a continha aqui, só para você entender. 30 vezes 40, fazendo a multiplicação, ande duas casas para a esquerda, são 12. Então eu posso falar que o número de meninos, que eu chamei de homem, são 12. Então, 12 alunos são homens. Queridos, se eu tenho um total de 40 e 12 são homens, restam então 28 mulheres. Ok? Então, eu tenho 28 alunos que são mulheres. A pergunta é, nessa sala, 25% dos meninos, então desses 12 alunos, olha que lindo isso, estou no fim, queridos. 25% desses alunos homens, 25%, e 25% de 12 vai dar exatamente... O que é 25%, professor? É o mesmo que pegar o número e dividir por 4. Então, 25% vai dar o quê? 3 alunos. Ok? Professor, faz a conta para eu entender. Você pode fazer o seguinte, ó, 25% é o mesmo que pegar o número, ok? O número e dividir por 4. Que número é esse, professor? No caso de homens são 12, ó. 12 dividido por 4, que dá 3. Tem outro jeito, professor, de encontrar esses 25%? Tem, meus queridos, é só fazer a multiplicação normal. Se você multiplicar 25 vezes 12, se você fizer a multiplicação normal, você vai encontrar 300. Aí, como é porcentagem, sendo duas casas para esquerda. Encontrou 3, ok? Então, esses 3 representam 25% de 12. As meninas são 50%. Ah, professor, entendi. 50% é metade. Exatamente isso, meus queridos. O que é metade de 28? Ah, professor, metade de 28 são 14. Exatamente isso. Então, o total de alunos que utilizam o telefone celular vai ser 3 homens e 14 mulheres, no total de... Ah, professor, somando os dois, o total são 17. E 17 está na alternativa dado. Em um grupo de 105 pessoas, a razão entre o número de pessoas com massa corporal e o número de pessoas com sobrepeso é 2/5. Vamos combinar que massa corporal nós vamos chamar de M, ok? E sobrepeso nós vamos chamar de S. Queridos, como é razão, você tem que respeitar a ordem que foi dada. Então vai ser o quê? Massa corporal está para sobrepeso, assim como 2 está para 5, ok? Toda vez que for razão, vocês vão colocar P de partes. Toda vez que for razão, vocês vão colocar P de partes. Então, massa corporal serão 2 partes e sobrepeso será 5 partes. Ele diz que o grupo tem 105 pessoas. Quem são esse grupo? Massa corporal mais sobrepeso, tudo isso é igual a 105. Mas quem é massa corporal, professor? 2 partes. Quem é
Sobrepeso, 5 partes. Tudo isso é igual a 105. 2 mais 5 são 7 partes, que é igual a 105. E aí, professor, o que você vai fazer agora? Partes é igual a 105 dividido por 7. E 105 dividido por 7, queridos, dá 15. Achei o valor da parte. A pergunta dele é o número de pessoas com sobrepeso. Sobrepeso, queridos, são quantas partes? São 5, professor. Então vai ficar 5 vezes 15. E 5 vezes 15 são 75. E 75 está na alternativa bola. Em uma reunião será servido sucos em copos, de modo que cada copo contenha a mesma quantidade de suco. Se em cada copo forem colocados 250 ml de suco, sobrarão 1.300 ml. Porém, se em cada copo forem colocados 300 ml de suco, todo o suco será servido. Meus queridos, vem para mim aqui. Então vamos dizer que a quantidade de copos, ok, será chamada de X. Ah, professor, então você vai colocar em copos, você vai chamar copos de X? Isso, cada copo, quantos copos? X copos, contém a mesma quantidade de sucos. Então veja bem, Q de quantidades, se eu colocar 250 ml, como nós combinamos que copos nós vamos chamar de X, ó, se eu colocar 250 ml em cada copo, sobrarão tá na ideia demais, né? Ó, sobrarão 1.300 ml. Ah, que lindo isso, professor. Exatamente isso. Agora ele coloca C, né? Ó, C, em cada copo foram colocados 300, a quantidade é a mesma de suco. Só que agora ele está dizendo se ele colocar 300 ml. E ele diz que quando ele coloca 300 ml, não sobra nada, será servido tudo. Vou colocar 0 só para você entender. Ok? Ah, professor, como as quantidades é a mesma, você vai igualar. Exatamente isso. Vai dizer que 300x é igual a 250x mais 1.300. Ok, meus queridos? Passa esse 250 para a esquerda, vai ficar 300x menos 250x é igual a 1.300. E aí como é que faz agora, professor? Você vai subtrair 300 de 250, dá 50x, e 50x é igual a 1.300. Portanto, 1.300 dividido por 50. Quando eu dividir 1.300 por 50, meus queridos, dá exatamente 26 copos. Mas não é essa a pergunta, ele quer a quantidade. Como a quantidade, tanto na primeira, aqui ó, quanto na segunda é a mesma, quantidade de suco é a mesma, eu vou pegar a segunda que está mais fácil, que é 300x. Ah, professor, que esperto você, hein? Tem que ser, queridos, nós temos que ganhar tempo. Então, 300 vezes 26 e 300 vezes 26 dá 7.800 ml. E 7.800 ml é o mesmo que 7,8 litros. E 7,8 litros está na alternativa C. Um torneio de xadrez realizado entre os alunos da sala A e B recebeu 30 inscrições. Se mais 6 alunos da sala A tivessem feito a inscrição, as duas salas participariam do torneio com o mesmo número de alunos. Queridos, só com essa leitura, com o mesmo número de alunos, então só com essa leitura, eu posso dizer o seguinte, que a sala B, vou chamar aqui de X só para você entender, a sala A eu vou chamar de Y. A priori, as salas têm quantidade de alunos diferentes. Porém, ele diz o seguinte, olha a condicional de novo. Se mais 6 alunos de A tivessem feito a inscrição,
Ah, professor, então peraí, vamos fazer aqui uma separação para você entender. Ah, professor, então peraí, eu tenho o B que ele não mexeu em nada, o meu A que eu tinha Y, ele falou, se mais 6 alunos da sala A tivesse feito a inscrição, as duas salas teriam o mesmo número de alunos. Quando isso ocorresse, olha que lindo isso, meus queridos, ele disse que as salas teriam que a mesma quantidade de alunos, daí eu poderia confirmar que X é igual a Y mais 6. Ok, meus queridos? Ele quer saber o número de alunos da sala B. Bom, vamos lá comigo. O texto diz no início que a sala A mais a sala B tem um total de 30 alunos. Ok, meus queridos? Vamos lá. Como eu quero saber quem é X, que eu quero saber a sala B, vamos ajeitar. Quem é o meu A? O meu A é o Y, ok? Então vamos lá, ó. Sala A, vou fazer aqui bonitinho para você entender. Mais a sala B, que eu chamei de X, tudo isso é igual a 30. Ah, professor, entendi. Mas o seu X vale Y mais 6. O seu X vale Y mais 6, ok? Beleza, então. Só que eu quero saber o número de alunos da sala B. E a sala B eu chamei de X. O que eu posso fazer aqui? X é igual a Y mais 6. Mas o que eu posso ajeitar aqui? Eu posso falar que Y é igual a X menos 6. E aí eu vou substituir no Y e colocar aqui, ó, X menos 6 mais X igual a 30. Ok, meus queridos? E olha como vai ficar. X mais X dá 2x. Passa o 6 para o lado direito, vai ficar mais 6. Com isso, 2x vai ser igual a 30 mais 6, 36. 36 dividido por 2. E 36 dividido por 2 dá 18. Então encontrei X, que é 18, que é exatamente o número de alunos da sala B. E está na alternativa A. Uma pessoa comprou alguns litros de chá de tipos e preços diferentes conforme mostra a tabela. Chá branco, 5 litros, preço R$ 3,40, verde 4 litros, R$ 2,90 e mate, 1 litro, R$ 4,40. Nessa compra, o preço médio de 1 litro de chá saiu por... Preço médio? Você observa, se tiver quantidade e valor, ok, ó, você vai sempre multiplicar a quantidade com esse valor. Ok, meus queridos? Então, se eu multiplico 3,40 vezes 5, 3,40 vezes 5, eu vou encontrar R$17. Se eu pegar 4 vezes 2,90, 2,90 vezes 4 dá exatamente quanto, meus queridos? 11,60. Ah, professor, estou entendendo o que você está fazendo aí. Se eu pegar aqui 1 vezes 4,40, dá o próprio 4,40. Ok, meus queridos? Depois que eu fiz essa multiplicação, o que eu faço, professor? Você vai somar tudo. Você soma tudo. E quando eu somar tudo isso aqui, meus queridos, encontrar R$33. E aí, meu querido, como ele quer a média... professor, se ele quer a média, você vai dividir esse 33, que é a soma encontrada, você vai dividir esse 33 que você encontrou e vai dividir pela quantidade somada. E a quantidade somada foi o quê? 5 com 4, 9, com 1, 10. Então, 33 dividido por 10, você encontra R$3,30, que está na alternativa dado. O almoço em um restaurante custa R$45 por pessoa e qualquer que seja o copo de suco, o preço é o mesmo.
o copo de suco, o preço é o mesmo. Nesse restaurante, um grupo de 5 amigas gastaram o total de R$ 281, incluindo o almoço e 7 copos de suco. O valor de um copo de suco era, vem para mim aqui, ó meus queridos, como são R$ 45 por pessoa o almoço e foram 5 amigas, então 45 vezes 5 dá exatamente 225. Ok, meus queridos? Como o gasto total foi 281 e só com o almoço foi 225, subtraindo 281 de 225, eu vou encontrar R$ 56. O que significa esses R$ 56? Esses R$ 56 foi exatamente para pagamento do quê? De 7 copos de suco. 56 dividido por 7 dá R$ 8. Então, cada copo de suco custaram R$ 8 e R$ 8 está na alternativa E. Um reservatório de água tem capacidade total para 6.250 litros. Estava com 80% dessa capacidade quando foram retirados mais 3.000 litros. Sabendo que não ocorreu reposição alguma da água, então, em relação à capacidade total desse reservatório, a água que permaneceu nele representa. Meus queridos, é muito bacana essa questão porque as alternativas estão em porcentagem. Como o meu total são 6.250 litros, eu posso falar que esses 6.250 litros representa 100%. O que eu quero saber? O que esses 3.000 litros representa do total retirado? Olha só que lindo. O que esses 3.000 litros representa do total retirado, que eu vou chamar de X. Se eu fizer essa conta, meus queridos, eu vou encontrar então 3.000 vezes 100, que dá, ok? 300.000 dividido por 6.250. Quando eu dividir esse valor 300.000 por 6.250, eu vou encontrar exatamente 48%. Ok, meus queridos? Professor, eu não entendi o que você fez. Como é que você chegou nesses 300.000? Eu simplesmente multipliquei em cruz, ó, por ser porcentagem. Multiplicando em cruz, ficou 6.250x, que é igual a 300.000, então x é igual a 300.000 por 6.250. Se eu dividir 300.000 por 6.250, eu encontro 48%. Professor, o que é esses 48%? Esses 48% são os 3.000 litros que foram retirados, ok? Então veja bem, esses 3.000 litros eu transformei em porcentagem. Qual é a porcentagem? E esses 6.250 litros é o meu 100%, ó. E 6.250 litros representa 100%. Ok, queridos? E esses 3.000 litros, professor? 48%. Foi o que nós acabamos de fazer a conta. Ah, professor, então peraí. Então, se ele está com 80% da capacidade, então já havia sido retirado 20%. É verdade, professor. De 100 tira 80, fica 20. Depois desses 3.000 litros, nós provamos que foi retirado mais 48%. Isso implica dizer que o total retirado até o momento foi de 68%. Mas como o meu total é 100, professor, o total é 100. Como já foi retirado 68%, significa que ainda resta no reservatório, em porcentagem, 32%
e 32% está na alternativa A. A medida da largura de uma sala retangular é 2 metros menor do que a medida do comprimento. E o desenho está dizendo isso, exatamente isso, ó, x e x menos 2, conforme mostra a figura. Sabendo que o perímetro dessa sala é 28 metros, queridos, o que é perímetro? É a soma de todos os lados. Mas se eu somar os 4 lados, tem 28. Agora, olha que lindo isso. Como é um retângulo, se esse lado é x menos 2, esse outro lado também é x menos 2. Se aqui é x embaixo, é x em cima. Então eu não preciso usar o 28. Se eu trabalhar só dois lados, em vez de trabalhar todos os 4 lados, eu trabalhar só esses dois lados, eu estou trabalhando a metade. Se eu estou trabalhando a metade, em vez de eu usar o 28, eu vou usar o quê? Qual é a metade de 28? Ah, professor, você vai usar só o 14. Exatamente isso. O que eu vou fazer, meus queridos? Eu vou falar aqui x mais x menos 2. Só vou usar dois lados, ó. Vale a metade. Qual é a metade? 14. Ah, professor, que lindo isso. 2x é igual a 14. Passo o 2 para lá, fica positivo. Então, 2x é igual a 2x é igual a 16. Portanto, x igual a 16 dividido por 2, que é igual a 8. Encontramos o nosso x. Ele quer saber qual é a área. É elementar, meu caro Watson. Vamos fazer aqui um desenho simples. Esse lado é x, que é 8. E esse outro lado é 8 menos 2, que é 6. A área basta multiplicar os dois. Então, a área vai ser 6 vezes 8. 48 metros quadrados. E 48 metros quadrados está na alternativa C. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal, pois temos vídeo todos os dias. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!